Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 680 do projeto Bíblia para Iniciantes. Confesso para você que eu demorei bem mais para gravar esse áudio hoje porque fala sobre Moisés. E Moisés, gente, é muita coisa falando sobre Moisés na Bíblia. Para você ter uma ideia, começa em Êxodo capítulo 2. Até no final do capítulo 1 já está falando dele, né? Dos pais dele, que a gente citou aqui no áudio passado. Lembra do nome dos pais dele? Amrão, o pai, e Joquebede, a mãe, que são citados aqui no rol dos heróis da fé. Então é muita coisa. E vai até o final do livro de Deuteronômio. Então, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 4 livros inteiros da Bíblia, grandes livros, com muitos capítulos. Então, eu quis fazer um estudo um pouco mais aprofundado para poder gravar esse áudio aqui, falar com toda a autoridade sobre esse grande herói da fé chamado Moisés. Uau! Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. E antes de falar sobre Moisés, eu quero pedir perdão aqui, que talvez eu tenha cometido uma gafe e não coloquei Sara, mulher de Abraão, como uma heroína da fé. Logo depois de falar de Abraão, no versículo 11, o autor aqui de Hebreus fala de Sara. Só que a versão que eu li, que é a NTLH, cita Sara, só cita Sara, né? Assim, de uma forma bem passiva. Mas uma outra versão aqui, Almeida Revista e Atualizada, diz assim, ó: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então vamos colocar Sara aí também nesse rol de heróis da fé. Sara, por mais que ela meio que riu, né, do anjo quando recebeu a notícia que Deus daria, né, um filho para ela por causa do avançado, a idade super avançada que ela tinha, né, e a esterilidade dela, ela recebeu o filho, ela recebeu Isaac, e eu tenho certeza que isso foi algo que fortaleceu demais a fé de Sara. Então vamos colocar ela aí como a quinta heroína, né? Tá bom? Então os pais de José, ao invés de serem os 8º heróis, ficam aí como o 9º, e hoje vamos falar do 10º herói da fé, Moisés. Vamos lá para Hebreus, capítulo 11, versículos a partir do 24. Vamos lá, o que fala de Moisés? Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Uau! Vamos ler em outra versão aqui. Almeida Revista e Atualizada agora. Vamos lá. Versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, a recompensa futura. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é
invisível. Uau! Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Gente, esse Moisés nos ensina muita coisa. Vamos começar pelo começo, né? Lógico, pela infância dele, né? Os pais, né, como a gente já falou, o livraram da morte, desobedecendo uma ordem expressa do rei, arriscando suas próprias vidas. A irmã também entrou nessa, Miriam. Foi lá, convenceu a filha do faraó, que a própria mãe de Moisés, e sua própria mãe de Miriam também, cuidasse do filho. Depois entregou ele já adulto. E ele, gente, Moisés, ele foi criado como filho da filha do faraó. Ou seja, ele provavelmente seria um herdeiro do faraó. Ele poderia herdar, ele poderia ser inclusive um faraó. Ele teve todo o acesso às melhores coisas da época. Imagina hoje alguém viver num palácio em Dubai, um príncipe da Arábia Saudita, né? Um rei, um príncipe, vamos dizer assim. Muito dinheiro, muita fartura, muitos privilégios, né? Muitas comidas e bebidas, muita abundância, muita festa, muito tudo, muitos prazeres, muitos prazeres, muita fama, muito respeito, muita autoridade, tudo isso. Só que Moisés, por mais que tenha recebido esse nome, um nome egípcio, da sua mãe, entre aspas, né, da filha de Faraó, ele sabia que era um hebreu. E ele, provavelmente a mãe contou, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ele foi criado, né, pela mãe, pela irmã, ele foi criado pela própria mãe biológica, Joquebede. Então ela ensinou muitas coisas para ele, preparando ele para ir para o palácio. Então ele já sabia de onde ele tinha vindo, né? Ele foi para o palácio quando ele já era maior, né? Quase adulto, vamos dizer assim, adolescente talvez. Então ele sabia das origens dele, e mesmo estando lá, com tudo do bom e do melhor, ele não quis usufruir disso. Ele tinha aquela preocupação com o povo dele, então ele sabia que o povo dele estava escravizado, ele ia lá observar, e uma vez ele foi lá observar, e viu um egípcio maltratando um hebreu, e assassinou esse egípcio e ocultou ele, escondeu o corpo, né? E no dia seguinte ele foi lá novamente, viu que 2 hebreus estavam brigando, foi lá interferir, não façam isso e tal. E o hebreu apontou para ele, você vai me matar igual você fez com um egípcio e tal. Então ele viu que aquela história já estava correndo e ele resolveu fugir. Ele resolveu fugir da presença do faraó, porque sabia que aquilo ia desagradar o faraó. Saiu. Ele vazou, falou, não fico mais aqui. E, gente, que a gente aprende com isso? Tem muitas vezes que a gente está muito acostumado com as coisas boas, né? Com os confortos, né? Com tudo do bom e do melhor, e cada vez melhor, né? Você vai progredindo, vamos supor, profissionalmente, você vai tendo um padrão de vida cada vez melhor, mas é importante a gente dar um passo para trás. Assim como Moisés saiu de toda essa abundância, saiu de todo esse conforto, saiu do palácio do rei e foi para uma terra chamada Midian, onde tinha ali ovelhas, onde ele mesmo, quando chegou lá naquela terra, ele viu uma cena de injustiça, uma cena de uns pastores meio que brigando com as mulheres, com as filhas de Jetro. Ele foi lá, afastou esses pastores, ele sozinho,
né? Conseguiu afastar esses pastores, e isso tocou o coração de Jetro, que pediu para chamar para conhecer ele. Jetro deu a filha dele, Zípora, em casamento, né? Sabendo quem era Moisés, vendo essa atitude dele, né? Viu que era um cara de caráter, deu a filha. Eles tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer, e Moisés ficou ali como pastor. E olha que interessante, Moisés viveu no Egito durante 40 anos, no palácio, né, sendo criado pela mãe, depois no palácio, né, somando isso tudo deu 40 anos. Depois ele foi para essa terra, ali onde ele ficou como pastor. Ali ele devia ficar refletindo, imaginando como é que está o meu povo lá, né? Ele, com certeza, ele orava talvez pelo seu povo. Ele sabia quem ele era. Ele estava ali numa terra estrangeira, numa terra como peregrino. Inclusive Gerson, o nome do filho dele, quer dizer mais ou menos isso, né? Peregrino, estrangeiro. E aí, de repente, um dia ele pastoreando, ele foi ali para um Monte Sinai, naquela região ali, Monte Horebe, ou Monte Sinai, e subiu e viu aquela cena da sarça ardente, onde Deus veio e tudo, e Deus falou com ele. Moisés, eu ouvi as orações do meu povo, e eu estou mandando você para ir lá libertar. E Moisés começa a conversar com Deus, falar, não, quem sou eu? Eles não vão me aceitar. Se eles perguntarem o teu nome, eu vou falar que nome. Deus fala que eu sou. O eu sou te enviou. Mas não vai dar. E Deus fala, não, mas eu vou... Toma esse bordão aqui, essa madeira, você vai fazer milagres, faz isso, faz aquilo. Já começou a treinar Moisés nos milagres, fez Moisés fazer os milagres lá que o próprio Moisés ia mostrar para o povo hebreu lá. Mas Moisés não estava se sentindo capaz. Mas eu não consigo nem falar. Não, mas aí, olha, uma parte muito interessante, né? Que quando ele fala isso, eu não estou conseguindo falar, eu não vou falar, eu não sei falar. E aí Deus falou assim, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Agora vai, eu serei como a tua boca e te ensinarei tudo o que has de falar. Uau, esse é o nosso Deus. Mas mesmo assim Moisés continua, não, mas eu não consigo. Uma criança de capacidade toda afetada, né, por várias situações que ele passou. Mas aí Deus fala assim, perde a paciência com ele, fala, tá bom, Arão é teu irmão, ele é um levita, ele sabe falar fluentemente, ele é muito bom, eu vou mandar ele falar por você. Você fala comigo, eu falo com você, você fala para Arão, para o seu irmão, o que eu falei para você, e ele vai ser como se fosse a sua boca, e você vai ser como se fosse a minha boca. Ai, gente. Então, é isso. Moisés, ele foi. Mesmo não se achando capaz, pelo que Deus falou para ele foi e aconteceu realmente tudo aquilo que Deus falou. Né? Então, leiam a história de Moisés, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É maravilhoso. É maravilhoso o que Deus fez através da vida de Moisés. 40 anos no Egito, 40 anos ali naquela terra de Midian, depois foi para o Egito e depois ficou 40 anos no Êxodo, né? Tirando o povo do Egito e indo para Canaã, onde foi 40 anos ali, atravessando aquele deserto, com aquele povo que murmurava, que questionava a liderança dele, e por isso Deus fez toda essa geração morrer. Durante esse tempo foi que Moisés, o próprio Moisés, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha só que importância. Né? As leis de Moisés, conforme os judeus falam, né? As leis de Moisés, os livros de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio.
São os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. E a gente aprende com Moisés que ele, com certeza, ele ouviu as histórias dos seus antepassados. Ele ouviu tudo, ele ouviu de Abraão, aquilo que tinha acontecido lá no passado. Noé, com certeza, falou, né, para os seus filhos, que falaram para os seus filhos, que falaram, e aí foi passando para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, e depois, para todos os antepassados. E Moisés, ele ouviu tudo e acreditou em tudo, e ele escreveu, e com certeza também Deus deu insights para ele, Deus deu revelação, ele conversava com Deus pessoalmente, ele conversava, ele ouvia a voz de Deus, Deus escreveu os 10 mandamentos, deu para Moisés, e o próprio Deus também deve ter dado muitas palavras, muita inspiração, o Espírito Santo, para que durante 40 anos, dizem aqui os historiadores que começou o Êxodo em 1445 a.C. e terminou em 1406. Foram 40 anos escrevendo ali naquela península, do Sinai, no deserto, onde ele estava ali, durante muito tempo. Ele ficou ali parado, os 3 primeiros anos, se não me engano, parado ali na península antes de começar a andar em direção a Canaã. Então, gente, vamos aprender com Moisés. Moisés saiu do Egito. Ele poderia ter ficado lá, não precisava ter se preocupado com o seu povo. Ele estava na melhor das vidas. Será que eu e você, nós faríamos como Moisés? Abandonaríamos tudo do bom e do melhor pelo nosso povo, pelos nossos irmãos? Moisés fez isso. Mataria uma pessoa que estava maltratando um irmão, Pois é, Moisés fez isso. Foi lá. Moisés, não que nós devamos fazer isso, não que nós devamos matar alguém, mas ele não teve medo. Ele fez por amor, por justiça. Tá certo? Então, gente, nós precisamos aprender com a vida de Moisés. E ele fez muitos milagres. E aqui diz também que foi ele que começou o costume de celebrar a Páscoa, que eu já expliquei aqui no projeto. Qual o significado da Páscoa? O anjo da morte passou e não matou os filhos dos hebreus, porque eles tinham colocado o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e a partir daí eles começaram a comemorar, celebrar a Páscoa, para lembrar dessa passagem maravilhosa, importante, que também tem a ver com o Messias, que é citado aqui também. Ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Ele sabia que o Messias vinha, o Salvador viria. Ele já esperava esse Salvador, dessa promessa que Deus tinha feito já a Abraão. Amém? Então Moisés já sabia disso. Sabia que Cristo viria, que o Messias viria. E que eu e você possamos também ter essa convicção de que ele vai voltar. Ele já veio, agora ele vai voltar em breve. Amém? Estejamos fixos, com os olhos fixos na recompensa futura, no galardão que nos espera. Amém? É muita coisa, gente? Faz o seguinte, vai lá na Bíblia e lê todos esses 5 primeiros livros da Bíblia, e é muita coisa, é muito aprendizado, gente, muito aprendizado. Amém? 10º herói da fé, fizemos aqui a errata, colocamos Sara, incluímos aí Sara também como heroína da fé, mais do que justo, e vamos para frente aprendendo cada dia mais com esses heróis da fé. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais este dia, por mais este aprendizado, aprendendo com a vida de Moisés, esse homem que nos ensina tantas coisas.
Obrigado, Pai. Obrigado porque assim como ele, nós também esperamos Jesus. Ele esperava como Messias que viria para salvar o povo, e nós esperamos como aquele que vai vir para julgar no dia do juízo final e para nos trazer a vida eterna. Te recebemos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.